O vídeo de hoje é sobre distribuições contínuas. Nos últimos vídeos, nós vimos distribuições discretas, variáveis aleatórias discretas. Hoje, as variáveis aleatórias vão ser contínuas. São aquelas variáveis que assumem valores não enumeráveis, números reais, basicamente. Vamos começar com a distribuição uniforme. Distribuição uniforme contínua. Como primeiro exemplo, um gerador de números aleatórios. Você escreve um programa para gerar números aleatórios entre 0 e 10, inclusive. A distribuição uniforme simplesmente quer dizer que a probabilidade é distribuída uniformemente neste intervalo. A probabilidade é distribuída uniformemente entre todos os números reais neste intervalo, de 0 até 10. A variável aleatória x vai representar, então, os números gerados. É uma variável aleatória. Cada vez que você executar esse gerador, ele vai retornar um número aleatório neste intervalo. Mas aqui um alerta. A probabilidade da variável aleatória x, maiúsculo, assumir um valor específico x é igual a 0. Isso independente do valor x. Por que isso? Porque x é uma variável aleatória contínua. Para qualquer variável aleatória contínua, as probabilidades pontuais são iguais a 0. Probabilidade de x ser igual a 1. 0. Probabilidade de x ser igual a 3,1416. 0. Esse é um dos paradoxos do infinito. Como existe uma quantidade infinita não enumerável de números neste intervalo, a probabilidade da variável aleatória assumir qualquer um dos valores é 0. Ok. Com variáveis aleatórias, nós não trabalhamos com a função de probabilidade, nós trabalhamos com a função de densidade de probabilidade. Lembrando que, apesar de cada valor pontual de x minúsculo ter probabilidade igual a 0, não é verdade que a densidade de probabilidade para cada um destes valores seja igual a 0. Não, cada valor de x tem uma densidade de probabilidade igual a 1/10. Se x estiver dentro do intervalo 0, 10. Se x estiver fora do intervalo 0, 10, a densidade de probabilidade é 0. O gráfico da função de densidade de probabilidade desta variável aleatória, cuja distribuição é uniforme no intervalo de 0 até 10, é este aqui. Aqui embaixo estão os valores de x, lembrando que x, a variável aleatória, pode assumir qualquer valor real aqui dentro, não só os inteiros, e cada um destes valores de x, dentro desse intervalo de 0 a 10, inclusive, tem a densidade 1/10. Densidade de probabilidade não é a mesma coisa que probabilidade, embora elas estejam relacionadas. De novo, eu vou repetir. A probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 5 é 0. Mas a densidade de probabilidade do valor 5 é dada pela função f. f de 5 é 1/10. A função de densidade de probabilidade f, quando aplicada a 5, dá resultado 1/10. Daí, para que serve isso? Quando nós temos uma variável aleatória contínua, nós calculamos probabilidades da variável aleatória assumir valores em uma certa faixa. Olha um exemplo aqui. A probabilidade de um número gerado estar entre 5 e 7 é esta probabilidade aqui. Probabilidade de 5 ser menor que x ser menor que 7. Tanto faz você usar estritamente menor ou menor ou igual. Esta probabilidade é calculada através de uma integral.
Você integra a função de densidade de probabilidade, fx, naquele intervalo entre 5 e 7. Como a função f de x é igual a 1/10 para todo mundo nesse intervalo, 1/10 é uma constante, vai pular para fora da integral, você vai calcular a integral de dx e o resultado vai ser 1/5. A probabilidade de um número gerado estar entre 5 e 7 é 1 sobre 5, 20%. E se nós quisermos tirar a média do valor esperado dessa nossa variável aleatória? A integral de menos infinito até mais infinito de x vezes f de x dx, onde f de x, de novo, é a função densidade de probabilidade. No caso do nosso gerador de números aleatórios, como a função densidade de probabilidade f de x só é diferente de zero dentro do intervalo 0,10, basta eu calcular a integral dentro destes limites. O valor de x está aqui, x, continua a variável x, 1 sobre 10 é o valor de f de x. Acabei invertendo a ordem aqui. Calculando essa integral, você chega ao valor 5, que é o valor esperado da variável aleatória x. E aqui uma coisa interessante, não é nenhuma surpresa que o valor esperado desta variável aleatória com esta distribuição uniforme é exatamente o centro do intervalo, 5. E a variância da nossa variável aleatória x? De novo, você lembra da fórmula para calcular a variância de uma variável aleatória. No caso da variável aleatória ser contínua, é a integral de menos infinito até mais infinito dos desvios quadrados, x menos a média. Nós já calculamos a média, 5, ali no item anterior, então escrevi logo 5 aqui, elevado ao quadrado. Tudo isso vezes a função densidade de probabilidade. dx integra tudo, fazendo todos os cálculos, você vai chegar a 8,3 aproximadamente. Como exercício, você pode calcular a variância desta variável aleatória x usando a outra fórmula para variância, que é equivalente. Valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado de x. Bem, o valor esperado de x é 5. Agora falta você calcular o valor esperado não de x, mas de x ao quadrado. E você vai chegar ao mesmo resultado que nós tivemos aqui em cima. No geral, as distribuições uniformes contínuas vão ter esta cara, uma variável aleatória x distribuída segundo a distribuição uniforme contínua entre os extremos Azinho e Bzinho. Azinho e Bzinho são números reais, Azinho é o extremo inferior, Bzinho é o extremo superior, então Azinho é menor do que Bzinho. O suporte é toda a reta real, menos infinito a mais infinito, com a observação de que fora deste intervalo, Azinho e Bzinho, a função densidade de probabilidade vai ser zero. Aqui a FDP. f de x, dados os parâmetros Azinho e Bzinho, vai ser 1 sobre Bzinho menos Azinho se o x estiver dentro do intervalo, e 0 se x estiver fora do intervalo. Bzinho menos Azinho nada mais é do que a largura, a base daquele retângulo. Lembrando que no nosso exemplo gerador de números aleatórios, o Azinho era 0 e o Bzinho era 10. Então, 10 menos 0 é 10, que é a largura deste retângulo, a base deste retângulo. Como nós vimos, o valor esperado é exatamente a média entre os limites do intervalo e a variância tem esta fórmula geral. Num outro vídeo nós vimos já esta fórmula e eu pedi para você derivar este resultado no caso geral de uma distribuição uniforme. E como nós usamos a distribuição uniforme contínua em R? Bem, temos aquelas 4 funções. Para calcular a densidade de probabilidade, existe a função d unif.
nós passamos o valor de x, para o qual nós queremos calcular a densidade de probabilidade, e os extremos do intervalo, que R chama de min e max. No exemplo do gerador de números aleatórios, dentro do intervalo 0 e 10, todos os valores têm a mesma densidade, nós vimos. Esta densidade é 1/10. Valores fora do intervalo têm densidade 0. Tá. Então vamos ver qual é a densidade de probabilidade para vários valores de x. Menos 1, 2, 10 e 11. Eu chamo a função DUNIF com min e max em 0 e 10. Executando isto, nós chegamos aos valores. A densidade de probabilidade de menos 1 é 0. Claro, menos 1 está fora do intervalo. A densidade de probabilidade do 1 é 1/10. A densidade de probabilidade do 2, igualmente 1/10. 10, igualmente 1/10. E 11, que está fora do intervalo, tem densidade 0. Nenhuma surpresa aí. Agora, a função de probabilidade acumulada. Esta função em R se chama PUNIF. Ela dá o valor da probabilidade acumulada até um determinado valor da variável aleatória x. Eu estou chamando de Q. Eu preciso passar o mínimo e o máximo do intervalo sobre o qual a distribuição uniforme está definida, e o parâmetro extra lower tail, que por default é true, diz se eu quero a probabilidade acumulada à esquerda, que é o default, ou à direita. No exemplo do gerador de números aleatórios, intervalo 0 e 10, qual é a probabilidade de obter um número menor do que 4? Eu chamo PUNIF com 4. E o resultado é 40%. Nenhuma surpresa. E a probabilidade de obter um número maior que 4? Eu chamo PUNIF de novo com 4, mas desta vez com lower tail igual a falso. Eu quero a probabilidade acumulada à direita do 4. Ou seja, a probabilidade de sair um número maior que 4. E o resultado é 60%. Também nenhuma surpresa aqui. Agora, a função quantil. A ideia é que agora eu passo para a função, que se chama QUNIF, uma probabilidade, um valor entre 0 e 1. E ela vai me retornar qual é o valor de x à esquerda do qual existe esta quantidade de probabilidade acumulada. Ou se eu passar lower tail como falso, a função vai me retornar o valor de x à direita do qual existe a probabilidade P acumulada. De novo, nosso exemplo dos números aleatórios. Qual é o número x tal que existe uma probabilidade de 80% de que um número menor ou igual a x seja gerado? Ou seja, eu quero uma probabilidade de 80% à esquerda do meu valor de x. Então, eu chamo QUNIF com 0,8 como valor de P. O resultado é 8, obviamente. À esquerda do 8 existe 80% da probabilidade. Outro exemplo. Qual é o número x tal que existe uma probabilidade de 80% de que um número maior ou igual a x seja gerado? De novo, eu chamo QUNIF com 80% como primeiro argumento, mais com lower tail igual a falso, porque eu quero agora que a probabilidade à direita seja 80%. A função vai me retornar 2. À direita do valor x igual a 2, existe 80% de probabilidade. Geração de números aleatórios. A função se chama RUNIF. Primeiro argumento n é a quantidade de números aleatórios que eu quero gerar. E os outros dois argumentos são mínimo e máximo do intervalo. Os números gerados são de ponto flutuante. Se eu peço para gerar 10 números aleatórios na nossa distribuição uniforme do exemplo, entre 0 e 10,
10 valores vão ser gerados, mas não necessariamente valores inteiros. Os valores são de ponto flutuante. Como exercícios para você. E se você quiser gerar apenas números inteiros, com distribuição de probabilidade uniforme, implementa uma função para fazer isso, somente números inteiros. Uma função que chame RUnif, de alguma forma, trabalhe os números gerados de maneira a retornar só números inteiros, mas a probabilidade tem que ser a mesma. Cada número inteiro tem que ter a mesma probabilidade. Na verdade, você está transformando uma função de distribuição uniforme contínua numa distribuição uniforme discreta. Essa é a ideia. Outra pergunta para você responder. Os extremos do intervalo, os números min e max, podem ser gerados? Você pode pesquisar a documentação da função e responder a esta pergunta. E agora chegou o nosso grande momento. Vamos ver a distribuição mais importante de toda a estatística, a distribuição normal. E em vídeos mais adiante você vai entender por que esta distribuição é tão importante. Vamos começar com um exemplo. Um exemplo que nós já vimos antes. A altura do homem brasileiro segue uma distribuição normal com média 1,73 metros e desvio padrão de 0,07 metros. E nós vamos comparar com a altura do homem holandês, que também segue uma distribuição normal com a média maior, 1,84 metros, e o desvio padrão um pouco maior, 0,08 metros. Nós podemos desenhar essas duas distribuições normais aqui neste gráfico. O eixo X são as alturas em metros. O eixo Y contém valores que são as densidades de probabilidade. Essas coisas não podem ser probabilidades porque tem valores maiores que 1. Estas são as densidades de probabilidade. Bem, estas distribuições normais, quando desenhadas, acabam gerando estas curvas em forma de sino. E estas duas curvas deixam claro que a média de altura do homem holandês, que é a curva azul, é maior do que a média de altura do homem brasileiro, na curva vermelha. Na distribuição normal, a média, a moda e a mediana coincidem, são o pico da curva. É muito importante que você entenda que nós estamos falando de médias. O homem holandês, em média, é mais alto que o homem brasileiro. Mas isso não significa que todos os holandeses são maiores que todos os brasileiros. No geral, uma variável aleatória x que segue a distribuição normal é escrita deste jeito. X é distribuído como distribuição normal, μ é a média e sigma é o desvio padrão. A média pode ser um número real qualquer e o desvio padrão é um número real positivo. Embora aqui eu tenha maior ou igual a zero, na verdade eu posso ter um desvio padrão igual a zero, mas quando isso acontecer, todos os valores da variável aleatória vão ser iguais à média. São todos os valores iguais, não existe nada muito aleatório nisso. Então, nos casos interessantes, o desvio padrão é maior que zero. O suporte da distribuição normal é toda a reta real. X pode assumir qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. O que levanta uma questão interessante. Teoricamente, a probabilidade de existir um homem com altura zero ou um homem com altura de 15 metros é maior que zero. Isso é um modelo matemático que tem consequências que não correspondem à nossa realidade física. Mas
Estas probabilidades extremas são tão pequenas que nós podemos desprezar. Existe uma probabilidade maior que zero de que um homem tenha entre 20 e 30 metros. Mas é uma probabilidade pequena. Aliás, um bom exercício seria você calcular esta probabilidade. A função densidade de probabilidade da distribuição normal é esta aqui. F de x depende dos parâmetros μ, a média, e sigma, o desvio padrão, é igual a esta expressão. O x aparece aqui no expoente. É esta expressão que precisa ser integrada quando você for calcular probabilidades. Vamos ver como usar a distribuição normal em R. Existe a função que dá a densidade de probabilidade, que é a função d-norm. Você passa o valor de x, cuja densidade de probabilidade você quer calcular, a média e o desvio padrão. Os valores default são 0 para a média e 1 para o desvio padrão. A segunda função importante é a função de probabilidade acumulada. Qual é a probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a quê? Dados a média e o desvio padrão μ e sigma, respectivamente. A função, neste caso, é a função p-norm. De novo, você tem aquele argumento lower tail, caso você queira a probabilidade acumulada à esquerda ou à direita. Um exemplo, qual é a probabilidade de um homem brasileiro ter entre 1,80 m e 1,90 m? O que esta pergunta pede é a probabilidade desta faixa de valores entre 1,80 e 1,90, que corresponde a esta área vermelha abaixo da curva. Eu teria que integrar aquela expressão da função de densidade de probabilidade entre estes valores. Em R, eu vou chamar a função p-norm para descobrir a probabilidade acumulada à esquerda do 1,9, mas isso inclui até menos infinito, e depois a probabilidade acumulada à esquerda do 1,8, e subtrair o primeiro valor menos o segundo valor. Isso vai me dar o resultado que eu quero. E aqui está. P-norm de 1,80 é a área esquerda do 1,8, 84% aproximadamente. 84% dos homens têm 1,80 m ou menos. A mesma coisa para 1,9. P-norm 1,9. 99%. Assim, 99% dos homens têm altura menor ou igual a 1,90 m. A diferença entre esses dois valores vai me dar a proporção, a probabilidade de um homem ter entre 1,80 e 1,90. Aqui está. P-norm de 1,90 menos P-norm de 1,80. E o resultado é 15% aproximadamente. Então, 15% dos homens brasileiros têm entre 1,80 e 1,90. Repetindo a mesma pergunta, mas agora para o homem holandês, entre 1,80 e 1,90, você vê que essa área vermelha vai ser maior do que no caso brasileiro, porque a média da altura holandesa estava mais para a direita. A média da altura brasileira nem sequer estava entre 1,80 e 1,90. Estava em 1,70 baixos. No caso holandês, a média é entre 1,80 e 1,90 e por isso tem mais área aqui. A curva é mais alta. Apesar da largura do intervalo ser idêntica, a curva é mais alta, então tem mais área. Eu repito o mesmo cálculo que eu fiz, calculando a probabilidade acumulada à esquerda de 1,80 e à esquerda de 1,90 e subtraindo, eu chego à conclusão de que 46% dos homens holandeses têm entre 1,80 e 1,90. Comparando com os 15% dos brasileiros que tinham a altura no mesmo intervalo, você vê que no caso holandês é o triplo. A probabilidade de um holandês ter entre 1,80 e 1,90 é o triplo da probabilidade de um homem brasileiro ter a altura dentro deste mesmo intervalo. Agora a função quantil, aquela que, dada
uma probabilidade, me diz qual é o valor de x à esquerda do qual existe aquela probabilidade acumulada. É a função Q-norm. Eu posso fazer perguntas do tipo: qual é a altura mínima e qual é a altura máxima dos homens que estão nos 50% da população brasileira em torno da média? Ou seja, quais são os extremos deste intervalo, tal que a área desta região abaixo da curva seja 50%. Isso significa que eu quero um valor de x à esquerda do qual eu tenha 25% de probabilidade acumulada e um outro valor de x à direita do qual eu também tenha 25% de probabilidade acumulada. 25% desta área em branco mais 25% desta outra área em branco vai me dar 50%, e daí a área vermelha vai ser 50% também. Então, para descobrir o limite inferior, é o valor à esquerda do qual existem 25% de probabilidade. Eu uso o Q-norm com 25%, 0,25. 1,68. E o limite superior é o valor à esquerda do qual existem 75% de probabilidade. 75% por quê? Porque são os 25% da área branca mais 50% da área vermelha. Então, deste ponto para a esquerda, eu tenho 25 mais 50, 75. E a direita, 25. O resultado é 1,77. Ou, equivalentemente, eu podia ter calculado o valor de x à direita do qual eu tenho 25% de probabilidade acumulada. Eu faço isso usando o lower tail igual a falso e passando 0,25. E o valor é idêntico ao da chamada anterior. Tanto faz usar um método ou outro. Então, a conclusão é: as alturas mínima e máxima dos homens que estão nos 50% da população em torno da média são 1,68 e 1,78. Ou seja, 50% dos homens brasileiros têm altura entre 1,68 e 1,78. E agora, geração de números aleatórios de acordo com a distribuição normal. R-norm é a função que a gente quer. N é a quantidade de números que queremos gerar, a média e o desvio padrão da distribuição normal que queremos seguir. Com esta função, nós podemos responder a perguntas que podem ser complicadas demais para resolver teoricamente. Nós podemos responder a estas perguntas fazendo simulações. A pergunta do exemplo: qual é a probabilidade de um homem holandês escolhido ao acaso ser mais baixo do que um homem brasileiro escolhido ao acaso? Vamos repetir muitas vezes o experimento de escolher um holandês e um brasileiro ao acaso. Muitas vezes, aqui no exemplo, vai ser 1 milhão de vezes. Eu escolho 1 milhão de holandeses e 1 milhão de brasileiros, das suas respectivas distribuições normais, com as médias e desvios padrão respectivos. Eu tenho 1 milhão de homens holandeses, 1 milhão de homens brasileiros. Imagine que são pares, um holandês e um brasileiro, um holandês e um brasileiro. E eu quero ver em quantos dos pares o holandês é mais baixo, ou melhor, em qual proporção dos pares o holandês é mais baixo. Eu simplesmente calculo esse vetor lógico, holandeses menor que brasileiros, que é um vetor de 1 milhão de posições, e cada uma das posições é ou verdadeiro ou falso, e peço para tirar a média. Na hora de calcular a média, verdadeiro fica igual a 1 e falso fica igual a 0. A média vai ser exatamente a proporção de pares onde o holandês é mais baixo. O resultado é 15%. Então, a probabilidade de um holandês ser mais baixo do que um homem brasileiro é só de 15%. Nos outros 85% dos casos, o holandês vai ser maior ou da mesma altura que o brasileiro. Às vezes, você tem um conjunto de dados e você quer saber se estes dados seguem a distribuição normal. Existem várias maneiras de fazer isso. Vamos ver maneiras visuais de fazer isso. Eu vou começar gerando dados aproximadamente normais. Vou usar a função R-norm
gerar 1000 valores que seguem uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Aqui eu mostro só os primeiros 6 valores. Os 1000 valores têm média igual a 0, mas nada impede que eles se afastem de 0. Aqui eu tenho um 2,3. O desvio padrão é 1, o que significa que eles não se afastam tanto de 0. Nós podemos fazer um histograma para visualizar a distribuição destes números. Aqui o nosso histograma. De fato, a maioria dos números estão próximos de 0 e à medida que os valores se afastam de 0, a quantidade de valores diminui. Este histograma tem uma forma aproximadamente parecida com aquela curva de sino. Não é uma curva de sino perfeita, porque os números foram sorteados aleatoriamente. Além do histograma, nós podemos pensar sobre os quartis. Você lembra que os quartis são os valores que estão logo no início da fila, se você ordenar todos os 1000 valores que nós geramos. O 0% vai ser o menos 381. Esse foi o menor valor gerado. O valor que ficaria na posição de 25%, ou seja, estaria em 1/4 da fila, é este valor aqui, menos 0,7, um valor mais ou menos por aqui. O valor que está bem no meio da fila, que está na posição 500 dos nossos 1000 números gerados, é menos 0,03. É um valor bem próximo do zero. Era de se esperar isso numa distribuição normal, que a mediana fosse igual a 0. 75% é o terceiro quartil, 0,63. E o valor máximo gerado foi 2,7. Estes são os quartis dos dados que nós geramos. E na distribuição normal, com média 0 e desvio padrão 1, na distribuição teórica, os quartis são esses aqui. O valor mínimo é menos infinito, porque a distribuição normal tem como suporte toda a reta real. O primeiro quartil corresponde a 25%, em teoria é menos 0,67. No nosso vetor de números gerados, o primeiro quartil é ocupado pelo menos 0,7. Não é muito distante. Na distribuição teórica, a mediana é 0. No nosso caso, foi menos 0,03. O terceiro quartil é 0,67. Na nossa simulação, foi 0,64 aproximadamente. Não muito distante. E na distribuição teórica, 100% é mais infinito. Nós podemos fazer um gráfico que mostre esta correspondência entre os percentis teóricos e os percentis da distribuição que você tem na mão, dos dados que você tem na mão. Isto é feito usando o gráfico quantil-quantil. No eixo X, nós temos a distribuição teórica. No eixo Y, nós temos os valores que nós geramos na nossa amostra. Esta reta vermelha é simplesmente a reta identidade. Se os nossos dados, que são esses pontinhos pretos aqui, seguissem exatamente a distribuição normal, todos eles estariam sobre a reta vermelha. Por quê? A mediana na distribuição teórica seria 0 e na nossa amostra também seria 0. O quantil, que é ocupado pelo menos 2 na distribuição teórica, também seria ocupado pelo menos 2 nos dados. Os nossos dados seguem razoavelmente a reta vermelha, a não ser nos extremos onde existe uma discrepância. O 2 na nossa amostra deveria ocupar uma posição na fila que corresponde ao 2 na distribuição teórica. Mas isto não está acontecendo. O 2 na nossa amostra está ocupando uma posição que corresponderia
a 2, alguma coisa na distribuição teórica. Os nossos dados estão um pouco mais comprimidos, os valores estão abaixo da reta. E à medida que você vai chegando a valores mais distantes da média, é normal que eles fiquem bem abaixo da reta, porque a distribuição teórica normal tem probabilidades diferentes de zero para valores arbitrariamente grandes, próximos de infinito à direita e de menos infinito à esquerda. Bem, vamos ver um exemplo concreto. Eu peguei um conjunto de dados aqui que tem os pesos de 15 mulheres com idades entre 30 e 39 anos. Era um exemplo com pesos em libras, então eu converti para quilos e gerei o histograma. Bem, são só 15 valores, então o histograma não ajuda muito. O histograma não está parecendo muito uma curva de sino. Mas os dados são muito poucos, são em quantidade pequena. O pico do histograma é em 4, mas aqui esses ombros são 3. O histograma não ajuda muito, mas nós podemos fazer o gráfico quantil. Aqui eu tenho no eixo X a distribuição normal, padrão, com média 0 e desvio padrão 1, e no eixo Y os nossos pesos. Você percebe que os pontos não estão muito distantes de uma reta. Em vez de usar a distribuição normal 0, 1 no eixo X, nós podemos usar a distribuição normal com média e desvio padrão iguais à média e desvio padrão dos dados. Então, nós calculamos a média e desvio padrão dos dados, dos pesos. A média é 62,02 e o desvio padrão é 7,03. Então, coloquei uma distribuição normal com a mesma média e o mesmo desvio padrão que os pesos e refiz o gráfico quantil. E coloquei essa reta, que nada mais é do que a reta identidade. E a gente vê que os dados, os nossos 15 pesos, não se encaixam perfeitamente na reta, mas também não se afastam muito dela. Então, a distribuição é aproximadamente normal. Uma outra alternativa seria fazer o seguinte: em vez de transformar o eixo X, manter a distribuição normal padrão, que é a normal 0, 1 no eixo X, e padronizar os pesos. Como que eu padronizo os pesos? Subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão. Então, eu faço agora com que cada peso seja o peso menos a média sobre o desvio padrão. Ou uso uma função do R scale que já faz o mesmo. Os valores são os mesmos. Agora eu gero de novo o gráfico quantil. A forma é a mesma, só que a escala do eixo Y agora é a mesma da normal padrão. 0, 1, média 0, desvio padrão 1. Esses pesos agora estão padronizados. E aqui a gente percebe uma coisa interessante: nenhum ponto do nosso conjunto de dados, de pesos, está a mais do que 2 desvios padrão da média. No caso negativo, ou seja, mulheres com peso abaixo da média, o menor peso tem 1 desvio padrão e meio abaixo da média. A distribuição normal esperava que houvesse mulheres mais leves, por isso que este ponto aqui está acima da reta identidade. Mas ainda assim, as outras mulheres estão razoavelmente próximas da reta. Eu diria que só esta mulher mais leve é um outlier. Os outros dados se encaixam razoavelmente bem numa distribuição normal. Se os dados não seguirem uma distribuição normal, aqui um exemplo de dados gerados com uma distribuição exponencial que nós vamos ver daqui a pouco. Geramos vários dados, eles certamente não são normais. Já no histograma, nós percebemos que a distribuição está longe de ser normal. Existem muitos valores baixos, entre 0 e 8, e pouquíssimos valores à medida que você caminha para 40. Esta distribuição está longe de ser simétrica, é uma distribuição assimétrica à direita.
Se ainda assim você quiser ver o gráfico quantio, você vai perceber que o desvio da reta é imenso. Como eu disse, existem muito mais valores baixos do que a distribuição normal determina. Se a distribuição fosse normal, não haveria essa quantidade de valores baixos. E existem poucos valores no meio. Aqui eu coloquei a distribuição normal, que tem a mesma média dos dados gerados. Então, na média, 8,92 aproximadamente aqui, a distribuição normal espera uma quantidade grande de valores. No entanto, a nossa distribuição tem uma quantidade muito menor do que a esperada de dados neste valor próximo à média. Então, olhando para este gráfico quantio, nós já percebemos que os dados não seguem a distribuição normal. Um exercício para você. Gere um gráfico quantio para estes dados usando a distribuição exponencial, com média 10, como distribuição teórica no eixo X. O que eu ainda não havia falado, gráficos quantis servem para você comparar quaisquer duas distribuições. Se eu cheguei à conclusão que os meus dados não seguem a distribuição normal, eu posso colocar uma outra distribuição aqui no eixo X. Neste caso, eu estou pedindo para você colocar a distribuição exponencial no eixo X. Os quantis da distribuição exponencial com média 10 aqui no eixo X. E então, neste exemplo, você vai perceber que os nossos dados vão se encaixar na reta, provando que os nossos dados gerados aqui em cima são dados exponenciais, dados que seguem a distribuição exponencial. A distribuição exponencial vai ser o nosso assunto daqui a pouco, mas antes disso, vamos ver uma outra utilidade da distribuição normal. Nós podemos aproximar a distribuição binomial pela normal. Um exemplo concreto. Uma organização vai receber sangue de 32 mil doadores, escolhidos ao acaso. A probabilidade de qualquer pessoa na população ter sangue tipo O negativo é de 6%. Qual é, então, a probabilidade de a organização conseguir, no mínimo, 1.850 doadores com sangue do tipo O negativo? Isto é um problema que pode ser modelado pela binomial. Cada doador é uma prova de Bernoulli, com probabilidade de sucesso de 6%. O sucesso neste problema é ter sangue tipo O negativo. Supondo que os doadores são independentes, por exemplo, não são todos parentes, e usando a distribuição binomial, a resposta é essa aqui. A probabilidade de x ser maior ou igual a 1.850, maior ou igual porque eu perguntei no mínimo 1.850 doadores, onde 32 mil é o número de provas de Bernoulli, número de doadores, e 0,06 é a probabilidade de sucesso. Se eu pedir ao R para calcular essa probabilidade, basta chamar a função pbinom com lower tail igual a falso, porque eu quero a probabilidade de x ser maior ou igual a 1.850. E eu tenho que passar o q igual a 1.849. Lembra do vídeo sobre distribuição binomial. R me diz que a probabilidade é de aproximadamente 95%. Esta é a probabilidade da organização conseguir no mínimo 1.850 doadores com sangue O negativo. Este resultado é o resultado desta conta imensa. Como eu estou pedindo no mínimo 1.850, a maneira de calcular isso usando a binomial é a probabilidade de ter exatamente 1.850 doadores com sangue O negativo, mais a probabilidade de ter exatamente 1.851 doadores com sangue O negativo, etc., até a probabilidade de ter todos os doadores com sangue O negativo. É uma conta bem grande. Então, por que o R não engasgou na hora de calcular o resultado aqui em cima? Porque o R usa um truque. O R usa uma aproximação pela distribuição normal. Nós podemos usar a distribuição normal
para achar uma aproximação. A normal com que nós vamos trabalhar é uma de média, N vezes P, onde N é o 32.000 e P é 0,06, 1920. Por quê? Porque esta média é a média da quantidade de doadores com sangue O negativo que nós esperamos encontrar. E o desvio padrão? O desvio padrão da distribuição binomial é dado por essa expressão aqui, raiz quadrada de N vezes P vezes 1 menos P, que no nosso caso é aproximadamente 42,48. Este é o desvio padrão que nós vamos usar para a distribuição normal. Usando a distribuição normal com esta média e este desvio padrão, eu pergunto qual é a probabilidade acumulada à direita do 1849. À direita, porque aqui é falso. E a resposta é bem parecida com a resposta usando a binomial, 95,2%. De fato, as distribuições são bem parecidas. Aqui em azul eu tenho a curva da distribuição normal, com média 1920, desvio padrão 42,48. E estes milhares de barras verticais vermelhas são as probabilidades da distribuição binomial, com 32.000 no valor de N e 0,06 no valor de P. E você percebe que, de fato, as probabilidades são bem próximas às densidades de probabilidade da curva normal. Nem sempre eu vou poder aproximar uma binomial por uma normal. Olha um outro exemplo aqui, um exemplo extremo. Eu pego uma binomial com 5 tentativas e probabilidade de sucesso 10%. São essas barras cor-de-rosa. Esta binomial tem uma distribuição bem diferente da normal. Ela é decrescente, ela é assimétrica à direita. A normal de média 0,5, que é 5 vezes 0,1, e desvio padrão 0,67, é esta curva azul aqui. Péssima para aproximar esta binomial. Você vê que a binomial tem probabilidade quase 0,6. Mas a normal daria um valor muito mais baixo. Neste exemplo, você ainda tem uma outra agravante. Existe uma parte da probabilidade da normal que está em valores negativos, que são valores que são impossíveis para a binomial. Lembra que o suporte da binomial é sempre a partir de 0 e números positivos. Na verdade, eu posso até me perguntar o quanto de probabilidade abaixo dessa curva normal está abaixo de 0. Eu uso o P-norm para calcular isso e vejo que, olha, 7% da probabilidade normal aqui neste gráfico está abaixo de 0. Isto é muito ruim. Como resolver isso? Vamos fazer umas contas. Na normal, 99,7% da probabilidade está a 3 desvios padrão de distância da média. O desvio padrão aqui é 0,67. Vezes 3, eu teria aproximadamente 2. Então, até menos 2 aqui, por aqui, até aqui mais ou menos, eu já tenho entre esse valor e este valor aqui, mais ou menos, eu teria 99,7% da probabilidade normal. Eu quero que esta parte da distribuição normal fique acima de 0. Como aconteceu aqui em cima, toda a normal, o grosso da normal, está em valores acima de 0. Então é isso que eu quero que aconteça. Então a normal deve ter uma média μ e um desvio padrão sigma, tal que o intervalo de μ menos 3 sigma até μ mais 3 sigma só tenha valores positivos. Ou seja, μ menos 3 sigma tem que ser maior que 0. Manipulando esta desigualdade, nós temos μ tem que ser maior que 3 sigma, mas como nós estamos trabalhando com uma binomial, μ é igual a NP.
E 3σ é igual a 3 vezes raiz quadrada de NP vezes 1 menos P. Esta desigualdade tem que valer para as coisas funcionarem. Elevando os dois lados ao quadrado, a raiz quadrada desaparece. Dividindo os dois lados por NP, já que aparece NP aqui e NP aqui, e nós podemos dividir por NP porque NP não é igual a zero, é positivo, nós temos que NP tem que ser maior do que 9 vezes 1 menos P. Como 1 menos P é um valor menor que 1, entre 0 e 1, nós podemos exigir que NP seja maior que 9 e pronto. Porque se for maior que 9 vezes 1 menos P, imediatamente vai ser maior que 9. Esta é a condição para nós podermos aproximar uma binomial, N tentativas e probabilidade de sucesso P, por uma normal. O produto NP tem que ser maior que 9. Ou seja, o produto NP tem que ser pelo menos 10. Como a normal é simétrica, nós também exigimos que a binomial seja simétrica. N vezes 1 menos P, que é a probabilidade de fracasso, também tem que ser pelo menos 10. Ou seja, o número esperado de sucessos e o número esperado de fracassos na binomial precisam ser ambos maiores ou iguais a 10. Por isso que a nossa aproximação deu certo no caso de N igual a 32.000 e P igual a 0,06. Porque NP, neste caso, é muito maior do que 10. É 1920. E N vezes 1 menos P, ou seja, 32.000 vezes 0,94, também dá um número muito maior do que 10. Já neste outro caso, 5 vezes 0,1 dá 0,5, que não é maior que 10. Então, não podemos aproximar esta binomial por uma normal. Você ficou de alguma forma incomodado porque nós usamos uma distribuição normal, que é contínua, para aproximar uma binomial que é discreta? Se no exemplo dos doadores de sangue nós quiséssemos calcular a probabilidade de organização obter exatamente 1.850 doadores com sangue O negativo, pela binomial, nós temos que a probabilidade é 0,2% a probabilidade de obter exatamente 1.850 doadores O negativo. Usando a aproximação normal, como é que a gente calcularia isso? A normal é contínua. Então, a probabilidade de X assumir o valor 1.850 numa distribuição normal é igual a zero, como qualquer probabilidade pontual numa distribuição contínua. Como que a gente resolve isso? Nós usamos a chamada correção de continuidade. Em vez de fazer a probabilidade de X assumir 1.850, nós fazemos a probabilidade de X estar neste intervalo de largura 1, entre 1.849,5 e 1.850,5. Jogamos isso na P-norm, calculamos as probabilidades à esquerda as probabilidades acumuladas, à esquerda de 1.849,5 e à esquerda de 1.850,5, subtraímos as duas e aí chegamos num valor muito parecido do dado pela binomial. Vamos ver um outro exemplo aqui, uma binomial com N igual a 20 e P igual a 0,5. 20 tentativas, probabilidade de sucesso de 50%. No gráfico são as barras cor-de-rosa. A média é 20 vezes 0,5, que é 10, e as barras são distribuídas desse jeito. Esta binomial pode ser aproximada por uma normal, de média 10 e desvio padrão 2,24. A distribuição normal corresponde a esta curva azul. E você percebe que cada barra desenhada em torno de um valor x, como por exemplo 12, tem uma largura que vai de x menos 0,5 até x mais 0,5. No caso 12, 11,5, 12,5. É uma maneira de visualizar a correção de continuidade.
Se eu quiser aproximar esta binomial pela normal, eu vou pegar a área abaixo da curva normal entre 11,5 e 12,5. E agora, para terminar, finalmente a distribuição exponencial. A distribuição exponencial, que é uma distribuição contínua, é importante porque ela está ligada à distribuição de Poisson, que nós vimos no vídeo sobre distribuições discretas. A distribuição de Poisson modela o número de ocorrências de um fenômeno, que tem uma média de lambda ocorrências por período de tempo. Lambda ocorrências por minuto ou por hora. Por exemplo, o número de visitas por minuto à sua página da web é 4. 4 visitas por minuto em média é o valor de lambda. Neste caso, o tempo entre duas visitas em minutos é uma variável aleatória contínua que tem distribuição exponencial, com média 1 sobre lambda, 1 sobre 4, 0,25. A média do número de visitas à sua página web é de 4 visitas por minuto. A média do tempo entre visitas é 1/4 de minuto. Já que são 4 visitas por minuto, o tempo entre visitas é, em média, 1/4 de minuto, 15 segundos. E este tempo entre visitas é distribuído exponencialmente. Então, nós podemos perguntar qual é a probabilidade de que o tempo entre uma visita e a próxima visita seja menor do que 1/3 de minuto, menor do que 20 segundos. É a probabilidade de que x seja menor ou igual a 0,33, dado que o parâmetro lambda é igual a 4, que é a média de visitas por minuto, de acordo com a distribuição exponencial. E nós calculamos a probabilidade da distribuição exponencial integrando a FDP. Jogamos tudo isso nesta integral, o resultado é 0,73. 73% de probabilidade de que a próxima visita seja dentro de 20 segundos ou menos. Uma probabilidade bem alta, o que é razoável, já que o tempo médio entre visitas é de 15 segundos, 1/4 de minuto. No geral, as coisas funcionam do seguinte modo. Variável x é distribuída de acordo com a distribuição exponencial com taxa lambda. Lambda tem o mesmo significado que tinha em Poisson. Lambda é a taxa de ocorrências por período de tempo. No nosso exemplo, 4 visitas por minuto. A média é o recíproco de lambda, 1 sobre lambda. No nosso exemplo, 4 visitas por minuto corresponde a 0,25 minutos entre visitas. O desvio padrão é 1 sobre lambda ao quadrado. A distribuição exponencial tem como suporte valores positivos ou iguais a 0, ou seja, valores não negativos. O intervalo de 0 a infinito positivo. Como a distribuição exponencial modela o tempo decorrido entre ocorrências de um determinado fenômeno, ela não pode assumir valores negativos. A função de densidade de probabilidade, se a taxa é lambda, é simplesmente lambda vezes E elevado a menos lambda x, para o valor x. É esta função que você tem que integrar quando estiver calculando probabilidades. Mas o R faz isso por nós. A função dExp dá a densidade de probabilidade, a taxa, que é o valor de lambda, por default é 1, a probabilidade acumulada é dada pela função Pxp, e aí você consegue a probabilidade acumulada à esquerda ou à direita, se você passar lower tail igual a falso. A função quantio é QXP e a geração de números aleatórios é feita pela função RXP. E esta é, então, a distribuição exponencial. Além das que nós vimos neste vídeo, a uniforme, a normal e a exponencial, existem outras distribuições contínuas importantes, como a distribuição T de student, a distribuição Q² e a distribuição F.
Nós vamos ver essas distribuições mais adiante quando nós estivermos trabalhando com teste de hipóteses e construção de intervalos de confiança, que aí é a parte da estatística em que você vai realmente colocar a mão na massa, fazendo inferências, fazendo testes e inferências sobre valores desconhecidos de uma população. Até lá, você pode se divertir visitando o Jardim Zoológico das Distribuições, onde você encontra todas estas distribuições sobre as quais eu falei, e brincar com as médias delas, com os desvios padrão. E chega por hoje. No próximo vídeo, vamos começar a ver estatística inferencial com a construção de intervalos de confiança. Até lá, então.